em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Amém? Ora por mim aí, o pastor Joe, pastor Diego da intercessão. Amém? Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz assim, na King James atualizada: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este quem? O Senhor inclina o coração do rei para onde deseja. Agora eu peço sua permissão para ler na versão Nova Bíblia Viva. O mesmo versículo diz assim: para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele o dirige para onde quer. E a terceira versão que eu quero ler é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou até aqui, desde a abertura desse culto. Mas como foi lido aqui há pouco em Efésios 3:20, o Senhor é aquele que tem mais, muito mais. Senhor, a medida, Senhor, da fome e da sede dos seus filhos, o Senhor sempre tem. O Senhor é uma fonte, Senhor, inesgotável. Quanto mais buscamos em Ti, mais o Senhor tem a derramar. Por isso, Senhor, nesta noite nós te pedimos, fala conosco, ministre sobre nós por meio desta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Pai, eu te peço que cada um aqui, Senhor, os filhos e filhas, possam ouvir agora a palavra do Pai, a mensagem do Pai, e à medida que essa palavra for entrando no nosso interior, que haja cura, libertação, restauração, reedificação. Pai, que a gente possa se levantar em áreas que estamos caídos, em áreas, ó Pai, que momentaneamente estamos, Senhor, sendo abatidos, mas nós cremos que o Senhor é fiel para nos levantar, nos reedificar, porque nós sabemos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é conosco. Nós repreendemos toda seta, toda investida, todo laço, todo dardo inflamado do maligno. Venha, Senhor, manietar todo valente que tentar se levantar contra o conhecimento, a verdade e a revelação do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que somente o Teu Espírito Santo tem total liberdade, Senhor, de agir, se mover, falar e operar. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém. O sábio Salomão escreveu esse versículo em Provérbios 21, capítulo 1, dizendo que o coração dos reis da terra está nas mãos do Senhor, e o Senhor move, o Senhor dirige esses corações para aquilo que lhe apraz. Se nós cremos nessa verdade que Salomão escreveu aqui no livro de Provérbios, porque muitas vezes a gente acha que o nosso socorro, que a solução para o nosso problema vai vir de pessoas da terra, vai vir de autoridades da terra, pode vir de um patrão, pode vir de um chefe, pode vir de uma autoridade. Se nós entendemos que o coração dos reis, quando fala que o coração dos reis são todas as autoridades da terra, o coração das autoridades da terra está nas mãos do meu, do seu e do nosso Senhor. Se Ele tem, e de fato Ele tem, como Salomão afirma aqui em Provérbios 21:1, por que a gente teme? Por que a gente se atemoriza? Por que a gente se amedronta? Por que em algumas situações a gente se acovarda, quando o nosso Deus, o nosso Pai, tem o coração de todas as autoridades em suas onipotentes mãos? Se nós cremos nessa verdade, não há o que temer, não podemos ter insônia, não podemos ficar deprimidos, frustrados com alguma situação que estamos passando aqui na terra. Esses dias eu ouvi minha esposa compartilhando comigo, uma pessoa que está querendo largar o serviço, está querendo largar tudo, só porque essa pessoa não foi promovida, no lugar dela outra pessoa foi promovida. Só que eu estou falando de uma pessoa cristã. Mas espera aí, o coração dessa chefe, dessa gerente, dessa líder, não está nas mãos
do pai dela, que é Deus. Se Deus não permitiu essa meritocracia agora, se Deus não permitiu essa promoção, se Deus não permitiu esse aumento de salário, eu tenho que entender duas coisas: ou isso não é vontade de Deus para esse tempo, ou isso não está dentro da permissividade de Deus. Deus não quer. E se Deus não quer entregar algo que a gente quer a todo custo, os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Nós precisamos discernir isso. Se nós andarmos nessa verdade, nós vamos parar de ficar igual a Ana. Lembra quando a Ana ficou prostrada nos 4 cantos da casa? A Ana achou que quem resolveria o problema dela seria Eucana, mas não foi Eucana. Não foi o Eucana que abriu o ventre da Ana, foi Deus. A Bíblia diz que aquele que cerrou foi aquele que abriu. Deus usou Eucana como ferramenta? Sim, mas ele não foi o principal foi Deus, que diz a Bíblia que quem abriu o ventre da Ana foi Deus. O Eucana foi só uma ferramenta, um instrumento, porque ele, como autoridade sobre a Ana, como cabeça, o sacerdote do lar, o coração dele estava nas onipotentes mãos do pai da Ana, que é o nosso pai. Então, partindo desse princípio, o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra. Nesse final de semana eu estava estudando, e eu quero que você vá comigo para Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu gostaria de pregar aqui sobre o tema: levante-se e reedifique, o rei é contigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: levante-se e reedifique, o rei é contigo. Artigo definido: o rei é contigo. Não está dizendo que ele foi com você no passado, não está dizendo que ele será com você. O rei é contigo. E baseado nesse livro de Neemias, eu lembrei de uma frase: Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. Deus não unge ofício, Deus não unge cargo, nem eclesiástico e nem da terra. Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. E eu quero mostrar nesse texto aqui, na história de Neemias, que se eu e você nos levantarmos, não importa a sua ocupação atual, não importa se você não tem nem ocupação, se você se levantar e falar assim: Deus, eu entendi que o Senhor tem o coração dos reis da terra em suas onipotentes mãos, e eu vou me mover e me movimentar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Você vai viver um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo, e as pessoas que estão à sua volta serão atingidas com esse novo tempo. Sim ou não? Nós estamos indo para esse novo templo. Deus colocou esse desejo no coração do nosso pastor Alexandre, mas nós estamos indo, ele não vai sozinho. Então a fé que ele se moveu em Deus, o que Deus colocou no coração dele, porque ele está andando e se movimentando, os sinais estão acompanhando, porque nós estamos aqui com ele. Ele não vai sozinho lá para 1.500 cadeiras, não, vai levar a gente. Amém? Neemias capítulo 1, eu quero ler com você aí a partir do versículo 1. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confessa os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti.
e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te por favor do que prometeste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época era eu copeiro, degustador de confiança do rei. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos passear hoje sobre a história de Neemias. O que eu acho interessante nesse texto, que Neemias, ele está numa zona de conforto. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Esse era um cargo muito honroso e de muita responsabilidade e muito bem remunerado. Neemias entrava na presença do rei e saía constantemente. Era ele que provava o vinho do rei, porque se o vinho tivesse envenenado, não era o rei que morreria, era o seu copeiro. E diz a Bíblia que Neemias está sempre ali, continuamente na presença do rei. Só que por algum motivo Neemias sai ali e ele vê Hanani, um de seus irmãos, e ele pergunta: como está os nossos irmãos que vieram do cativeiro? E os que estão lá em Judá, qual a condição deles? E diz a Bíblia que quando Neemias pergunta isso, Neemias não está fazendo como muitas vezes as pessoas fazem. A pessoa pergunta e fala: tudo bem, como você está? Se você fala que não está bem, a pessoa fala: tá bom. Ela nem ouviu, ela não prestou atenção. Neemias não, Neemias ele está atento. Neemias está fazendo uma pergunta porque ele tem interesse em saber qual a condição dos seus irmãos, como eles estão. E sabe o que eu acho interessante? Quando ele pergunta primeiro dos seus irmãos e depois ele pergunta como está Jerusalém. Vidas, pessoas é mais importante do que coisas e lugares. Neemias está mais preocupado com seus irmãos, como eles estão, qual a condição deles. Então a primeira coisa que Neemias faz, ele pergunta pelos judeus. Depois ele pergunta por Jerusalém. A segunda coisa que ele vai fazer, sabe o que ele fez? Ele ouviu aquela resposta atentamente. Hoje nessa geração, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não levanta a mão não, tá? Quantas pessoas, não levanta a mão, quantas pessoas hoje acelera o áudio do WhatsApp, Pastor Joe? Quantas pessoas aceleram o áudio do WhatsApp? Você quer ver eu ficar bravo? É alguém ouvindo o áudio do WhatsApp acelerado do meu lado. Eu não gosto, aquilo me irrita. Eu falo: não, eu vou arrumar um tempo, mas eu vou ouvir esse áudio. É que eu sei que as pessoas mandam um áudio às vezes que vira podcast, eu sei. Mas vamos ouvir, vamos separar um tempinho ali para ouvir aquele áudio. Neemias não é essa pessoa. Se Neemias recebesse um WhatsApp, um áudio de 8, 10 minutos, ele não ia acelerar. Ele ia ouvir pausadamente e atentamente. Sabe por quê? Quando Neemias fez essa pergunta: como estão seus irmãos em Jerusalém? A Bíblia diz que ele aguardou a resposta atentamente. E olha o que ele fez, e aqui mostra que ele deu atenção. Ele fez uma pergunta porque de fato ele tinha um interesse em saber a condição dos seus irmãos judeus. E quando ele pergunta, a Bíblia diz que ele ouviu a resposta. Terceiro, ele assentou para digerir aquela resposta. Quando ele ouviu aquela resposta, Hanani disse assim: olha, os que vieram de lá estão em grande opróbrio, grande miséria, grande humilhação, grande vergonha. Neemias, acabou a alegria, Neemias, acabou o prazer de viver. Neemias, se você vê como está lá, Judá, Jerusalém, está tudo destruído, os muros, Neemias, tudo caído, as portas queimadas a fogo e lançadas por terra. E diz a Bíblia que quando ele ouve esse relato de Hanani, ele chora. Sabe o que ele fez? Ele chorou, ele lamentou, e aí ele se levanta para jejuar e para orar.
Eu não sei qual fase essa noite você está. Neemias perguntou, ouviu a resposta, ele se assentou, tamanha dor e tristeza, ouvir aquela situação dos seus irmãos, e a Bíblia diz que ele chora, ele lamenta, mas ele não vai parar aí. Então, independente da condição que você esteja passando hoje, talvez você está como aqui, diz aqui no capítulo 1, que esse período que Neemias faz essa pergunta é no mês de novembro e dezembro, como diz a King James atualizada. Talvez você transicionou de 2024 carregando alguns problemas, que trouxe tristeza, que fez você se assentar, lamentar e chorar. Mas Deus não tem só isso para mim e para você. Hoje Deus quer te levantar, e essa área que está caída, ela será levantada, reedificada, porque você não é órfão, você tem um pai. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está na sala de controle e de comando do universo. Ele está falando: ei, eu cuido de você. Essa prova não é para reprovar, é para te aprovar, para declarar: fostes fiel no pouco, agora sobre o muito eu te coloco. Esse é o propósito esse é o propósito da prova na vida dos filhos e filhas do Senhor. Deus não tem prazer em provar eu e você para que a gente seja reprovado, não. Satanás nos tenta para extrair de dentro de nós o nosso pior e para expor a gente publicamente. O Pai não. O Pai nos prova para arrancar dentro de nós o melhor que nem nós sabíamos que carregávamos. Eu vou provar isso na Bíblia para você não achar que é minhas palavras. É isso que o Pai faz, prova a gente para arrancar de dentro de nós aquilo que nem nós sabíamos. Gideão, quando o anjo disse: vai nessa tua força, varão valoroso, Gideão quase que olhou para trás e falou: cadê esse varão valoroso? Eu sou o menor da casa dos meus pais, a tribo do meu pai é a menor. Tudo Gideão foi diminuindo, só que ele não sabia, quanto mais ele diminuía, quanto mais ele se rebaixava, mais ele entrava na forma que Deus quer para usar filhos e filhas. Deus não usa quem está de pé, Deus não usa quem bate no peito e grita na frente do espelho: quão grande és tu, esse cara sou eu. Deus usa aquele que vai baixando. Gideão não sabia, ele foi baixando, eu sou o menor, minha tribo é menor, tudo é o menor, e Deus falou: parabéns, você é o escolhido, eu só trabalho com os menores. E de 32 mil homens, Deus deu a vitória para Gideão com 300. Quanto mais a gente vai abaixando e falando: eu não posso, eu não consigo. Você já percebeu que quem mais quer, Deus não dá? E quem não quer, Deus coloca. Aí você fala: Deus, por que o Senhor fica com essas incoerências, Pai? O outro quer tanto, dá para ele. Ele fala: não, eu vou dar para você porque você não quer. Porque quando eu te der, você vai saber administrar. Você nunca quis. Então quando chegar, você não vai se vangloriar, você não vai roubar minha glória, você não vai roubar minha adoração, você não vai roubar meu culto, você não vai roubar o coração dos meus filhos e filhas, você não vai fazer eles pecarem. Aí Deus faz isso, Ele dá para quem não quer, e quem quer Ele não dá. Só que diz a Bíblia que depois que ele lamenta, ele jejuou e ele orou. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar, nós vamos jejuar. Nós não vamos ficar prostrados, lamentando e chorando uma notícia ruim que chegou até nós, que chegou até a nossa casa, que chegou até a nossa família. Você pode sim se assentar, você pode chorar, você pode lamentar, mas você precisa se levantar. E quando você se levantar, você vai se levantar em oração, em jejum, apresentando essa causa. E Deus, que tem o coração de todas as autoridades da terra, vai mover isso para que o propósito dele cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo aquilo que ele entregou e confiou a você. E diz a Bíblia que ele ora perante o Deus dos céus, e ele ora se arrependendo. Ele fala assim: Senhor, eu sei que nós estamos colhendo esse cativeiro, todo esse opróbrio, essa humilhação, porque nós pecamos. Os seus filhos pecaram, mas ele não transfere só para os filhos, ele fala: também eu e a casa de meu pai pecamos. Senhor, nós pecamos contra ti. O Senhor não está cometendo nenhuma injustiça em nos levar ao cativeiro, em permitir a destruição de Jerusalém, os muros serem derribados, as portas queimadas e destruídas pelo fogo. Senhor, não há nenhuma injustiça da tua parte. Nós nos afastamos de ti e o Senhor está só cumprindo a palavra que o Senhor disse ao teu servo Moisés lá no Pentateuco, que se a gente se afastasse, o Senhor nos entregaria à mercê do inimigo. Mas Deus
eu quero lembrar o Senhor de uma coisa, Pai. O Senhor disse também ao mesmo Moisés, lá no mesmo Pentateuco, que se a gente se arrependesse, nós poderíamos estar de uma extremidade da outra, debaixo do céu, que o Senhor nos buscaria, nos reuniria novamente, nos congregaria e nos abençoaria. Então eu estou vindo aqui para buscar a segunda parte. A primeira o Senhor já fez, agora a segunda eu estou me levantando para buscar no Senhor. E é isso que eu e você vamos fazer. Nós vamos nos levantar em prol daqueles que estão caídos e prostrados. Sabe por quê? Quando a gente se levanta, nós vamos ser um referencial para levantar aquele que está caído. O propósito do Pai é ver os filhos e filhas reunidos, de pé, na presença dEle, adorando, cultuando, louvando e vivendo e habitando em comunhão, relacionamento e intimidade. Amém? E depois que ele se arrepende, ele vai se levantar. Veja comigo Neemias capítulo 2, a partir do versículo 16. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Quantos a recebem? Diga amém. E o mais importante, quantos vão praticá-la? Diga amém. Neemias 2, a partir do 16, diz assim: os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Neemias ouve tudo isso, ele ora e jejua. Ele pede para Deus no capítulo 1 e fala: Senhor, que eu ache graça perante esse homem. Sabe o que Neemias estava fazendo? Ele já estava orando de forma antecipada pela conversa que ele teria com o rei Artaxerxes. Diz o texto que Neemias, quando ele entra na presença do rei, o rei percebe que o semblante dele está triste. E o texto afirma: eu nunca antes estivera na presença do rei triste. E o rei fala: Neemias, por que o seu semblante está caído? Se isso não é enfermidade física, só pode ser do coração, Neemias. Neemias, isso é enfermidade da alma. Por que você está desse jeito? E Neemias, que já vinha orando e colocando isso diante do pai, ele fala que quando o rei percebeu isso, ele fala: eu temi sobremaneira. Por quê? Ninguém poderia entrar na presença do rei para levar tristeza. O rei não aceitava isso, era digno de morte. Mas porque ele tinha orado, porque ele tinha jejuado, porque ele tinha apresentado isso diante do Senhor, quando ele chegou lá, o coração de Xerxes não estava nem mais na mão dele, estava na onipotente mão do Deus que Neemias buscou de forma antecipada. E Neemias fala, e ele fala: rei, como eu não estaria triste? Como meu coração não estaria triste? Se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai estão tudo destruído, rei. E quando Neemias começa a falar, o rei fala: Neemias, o que você está me pedindo? Ele fala assim: rei, eu quero que o senhor me dê autorização para eu ir lá na terra dos meus pais, reconstruir os muros, levantar as portas e tirar esse opróbrio de onde os meus pais estão sepultados. E o rei está ali ao lado da rainha, e o rei fala: quanto tempo vai durar esse negócio? E diz Neemias: e eu informei um prazo determinado ao rei. E o rei fala: Neemias, você pode ir. Neemias fala: opa, rei, peraí, tem mais só uma coisa. Como o coração do Senhor está na mão do meu Deus, do meu Pai, quem vai pagar a obra é o Senhor. Eu quero que o Senhor, rei, me dê autorização para eu pegar madeiras no teu bosque.
Eu quero que o Senhor, rei, me dê cartas de autorização para eu passar por cada província onde o Senhor é rei e Senhor, e que eles me autorizem passar. E tem mais, rei, eu quero que o Senhor mande também uma escolta para me guardar. E o rei falou: Neemias, pode pegar tudo. Quando você ora de forma antecipada, o rei da terra, ele só faz assim: pode, faz, pega, está aqui. Sabe por quê? Porque o Pai já trabalhou no coração, já moveu, já preparou todas as coisas. Eu e você não precisamos colocar a nossa mão para fazer alguma coisa contra alguém que se levanta contra nós. Ei, homem e mulher de Deus, não fica, sabe, tentando se justificar. Homem e mulher de Deus, põe o joelho no chão, põe a cara no pó, e o seu Pai que te vem em secreto vai te recompensar e te justificar perante uma ofensa, perante uma injustiça, perante uma afronta que você não merecia. Como é triste hoje ver os crentes na rede social vomitando tudo que é indigesto, a sua alma. Um comentário ali que ele não se agradou, começa uma briga entre eles. Imagine o nosso Pai vendo isso. Se o prazer e deleite do Pai é relacionamento, intimidade e comunhão. Eu e você não precisamos ir para a rede social vomitar nada. Se tiver que ir para a rede social, leva uma mensagem do Pai, solta um versículo, solta uma frase de um pensador cristão, como essa: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Martinho Lutero: não sei por quais caminhos Ele, o Pai, me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Qualquer lugar com Ele é mais seguro do que sem Ele. Libera isso sobre a vida de alguém. Neemias, ele orou, e o Senhor agora o justificou perante o rei. Falou: não, rei, peraí, o Senhor vai bancar essa obra, rei. Eu estou aqui, rei, com minhas reservas pessoais, não dá para bancar tudo isso não. Não sou Davi que tinha tudo pronto para construir o templo não, rei, é o Senhor. E sabe o que acontece? O rei falou: Neemias, pode pegar tudo lá que você precisar, filho. Fala com Asaf, pega lá madeira. Neemias, chama os soldados, pode levar quem você quiser. E Neemias, ele fez isso. E aí ele foi para lá. Quando ele chega em Jerusalém, diz a Bíblia que ele fica 3 dias ali, analisando tudo, vendo todo o ambiente, como está a situação de Jerusalém, e ele não fala nada para ninguém. Posso contar um segredo para você? Se você não quer que ninguém fique sabendo, não conta para ninguém, segura com você, conta para o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não vai fofocar, guarda para você. Neemias não contou para ninguém, ele chega lá, ele fica 3 dias, e ele vai olhando, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele fala: opa, aqui eu vou precisar disso, aqui eu vou precisar disso, aqui eu vou precisar disso. Ele fica 3 dias fazendo. Depois que ele termina, entra onde você leu comigo, Neemias capítulo 2, do versículo 16 ao 20. Aí ele chama os seus irmãos, aí ele conta, irmão Francisco, ele fala assim: olha a humilhação, olha o opróbrio, olha a vergonha e a miséria que nós estamos. Eu quero dizer algo para vocês: vamos levantar os muros de Jerusalém, vamos reedificar as portas que estão derribadas e queimadas pelo fogo, e nós vamos tirar esse opróbrio do nosso Deus e do nosso Pai. E aí Neemias começa a contar, porque talvez já começou aquela fofoca: mas como vai fazer isso? A gente não tem dinheiro. Neemias, você é copeiro. Neemias, você tem noção que é reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias? Aí ele fala assim: calma, gente, eu sabia que vocês iam ficar assim. Eu já orei, já jejuei, já busquei o Pai. O Pai moveu o coração do rei Artaxerxes, lá na capital em Suzã. E eu quero dizer algo para vocês: fiquem tranquilos, todos os recursos já estão aqui. Quem faz a obra de Deus não precisa ficar se matando atrás de recurso. O Deus dessa obra, Ele traz o recurso até aqui. E diz a Bíblia que Neemias fala: e eu disse aos meus irmãos, como a boa mão do meu Deus me fora favorável. Ele não diz que a boa mão do rei Artaxerxes fora favorável a ele. Ele fala: e eu disse aos meus irmãos judeus, que a mão do meu Deus me fora favorável. Pessoas te abençoam na terra, mas quem move o coração delas é o Deus do céu. Todo ato de bondade meu e seu nada mais é do que o reflexo dos raios do sol da justiça, que é Jesus em nós. Se tirar Ele de nós, vai acontecer igual com o jumentinho. Depois que Jesus desceu do jumentinho, ninguém queria saber mais do jumentinho. Mas enquanto Jesus estava em cima do jumentinho, aquele jumentinho estava ali. Imagine quantas fotos tinha dado, imagine quantas curtidas, o que não teria acontecido. Quando Jesus desceu, falou: opa, sai daqui, jumentinho, acabou para você. Só somos alguma coisa por aquilo que carregamos. Todo ato de bondade, de amor, meu e seu, é reflexo da presença dEle, que está dentro de nós por meio do seu Espírito.
Mas sabe o que eu quero te dizer? Os inimigos se levantaram, Sambalate, Tobias e Gesem. Você está passando prova? Alguém se levantou contra a sua vida? Não esmoreça, não retroceda, não volte atrás, não fique prostrado. Se alguém está te perseguindo, é porque você está no caminho certo. Árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Se estão te perseguindo, é porque você é frutífero, é porque você é relevante, é porque Satanás sabe o estrago que você vai fazer no império das trevas, porque você está trazendo o reino de Deus à terra. Quando você traz o reino de Deus à terra, a religiosidade, os religiosos, eles se levantam, mas o reino prevalece e permanece, porque esse reino não é da terra, é do céu, não é dos homens, é do nosso Deus e do nosso Pai. Continua disseminando o reino, continua disseminando a mensagem do reino, e os religiosos, Deus vai trabalhar, quebrantar e trazer para eles viverem e desfrutarem da mensagem do reino dessa mensagem, e acima de tudo o Rei dos Reis, que é o dono desse reino. Eles se levantaram, eles tentaram parar, eles tentaram atrapalhar. Olha comigo Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Há poder na unidade, há poder na comunhão, há poder quando a gente está em um só propósito. Ninguém consegue nos parar. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel era algo humano, era algo terreno, era algo egoísta, era uma obra humanista. Mas Deus disse assim: eia, desçamos, porque esse povo eles estão unidos, eles estão em um só propósito. Se eles continuarem nessa unidade, mesmo que é uma obra humana, uma idolatria, eles vão obter êxito. Então eia, desçamos e confundamos as suas línguas. E Deus desceu e confundiu. Se o povo tivesse continuado unido, a Torre de Babel teria sido levantada. Deus desceu, confundiu as línguas, porque eles estavam se rebelando contra Deus. Deus disse: crescei, multiplicai e povoai toda a terra. Não era para viver ali só em Babel. E aí Deus confundiu as línguas e eles foram dispersos. Então nós entendemos que há poder na unidade. Quando a gente está aqui unido num só propósito, numa só motivação, de trazer a glória de Deus, de ver o caído ser levantado, o morto ressuscitado, o triste alegrado, aquele que estava lá fora sendo achado e voltando para o convívio do Pai, para a presença do Pai, para o relacionamento dos seus irmãos. Irmão, o Pai ama isso. Esse é o desejo do Pai. Sabe qual foi a maior tristeza do pai daquela parábola de Lucas 15, que lá representa Deus? Foi o irmão mais velho parar uma festa, ou tentar interromper uma festa, para o pai ir lá fora na porteira da fazenda e diz: filho, vamos entrar. Não vou entrar. Esse teu filho estava aí perdido, levou metade dos bens, e o senhor tratou ele desse jeito. Eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca deu um cabrito para eu desfrutar. Ei, ele tinha o pai, mas ele tinha a mentalidade de escravo, ele não tinha uma mentalidade de filho.
E o pai disse assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, tudo que estava aqui é teu. Se você nunca pegou, filho, um cabrito, um bezerro, um boi, foi porque você não quis, filho. Eu não sabia que você tinha toda essa religiosidade dentro de você e você não vivia o reino, filho. Mas agora é justo que a gente comemore, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então é justo celebrarmos o retorno dele para o lar, para casa. E o prazer do pai era que os filhos desfrutassem, mas aquele filho tentou entristecer o pai e atrapalhar a festa do pai. Sabe o que essa parábola significa? Esse filho mais velho eram os religiosos que Jesus estava contando essa parábola para ensinar uma verdade. O filho mais novo que saiu, pecou, repecou e sapecou, se arrependeu, representava os pecadores e publicanos, que se arrependeram e a porta do céu estava aberta para recebê-los, porque se arrependeram. E o pai representa Deus. Como que termina essa parábola? O pai está feliz ali festejando com o filho, aí o irmão mais velho interrompe, o irmão mais novo está lá, com sandália nos pés, vestes novas, anel no dedo, está lá uma música tocando, ele está feliz da vida, comendo bezerro cevado, e está celebrando. E como o irmão mais velho termina? Do lado de fora da fazenda, representando os religiosos não herdarão o reino dos céus, porque eles terminam do lado de fora da porteira da fazenda. Então a importância da gente viver e desfrutar na comunhão do Pai, na presença do Pai, mas também o relacionamento entre irmãos. Gente precisa de Deus, isso é incontestável, mas gente precisa de gente. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Como que um Deus onipotente, onipresente, onisciente fala que não é bom que o homem esteja só? Ele descia todo dia, na viração do dia no jardim. Adão precisava de mais alguma coisa? Deus entendeu que precisava do ser humano para se relacionar. E Deus nos ensina o princípio do relacionamento entre irmãos. E eles se levantaram, mas olha o capítulo 6, versículos 15 e 16. Aqueles que se levantam contra eu e contra você, se a gente perseverar, eles serão envergonhados. Eu e você precisamos continuar, não pare, não desista. A ordem essa noite é: levante-se e reedifique, o rei é contigo. Neemias 6, 15 e 16 diz assim: eis portanto que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra, mediante o auxílio constante do nosso Deus. Se eu e você perseverarmos, não retrocedermos, nós vamos obter êxito naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então não pare porque se levantaram, não pare porque estão tacando pedra, não pare porque o nível de batalha aumentou e se multiplicou, não pare, é sinal que você está no caminho certo. Continue, insista, avance. O muro ficou até a metade, eles não pararam, quando Sanbalate, Tobias e Gesem se levantaram, e porque eles perseveraram e insistiram, eles terminaram a obra em 52 dias. Irmão, nós vamos construir a igreja, está para entregar em setembro, um lugar para 1.500 pessoas. Esse muro, vai lá hoje para você ver, pega ele lá, dá um Google. Em 52 dias eles terminaram a obra, porque o povo era um só coração, um só propósito. Há poder na nossa unidade, eu vou repetir isso. Temos que andar unidos num só propósito, para que a gente possa viver o cumprimento de todas as promessas, não de forma individual, egoísta, mas de forma coletiva, todo mundo celebrando e desfrutando da vitória do irmão, da vitória da irmã, da vitória do outro, e isso vai atrair e vai honrar o nosso Deus. Mas se eu parasse aqui ainda já estava bom. Em 52 dias o muro foi reconstruído. Deus não chamou Neemias apenas para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam derribados e levantar as portas que estavam queimadas. Mais do que levantar os muros de Jerusalém, Deus queria levantar os seus filhos e filhas que estavam caídos e prostrados e desanimados. Veja comigo Neemias capítulo 8, a partir do versículo 8.
Diz assim: leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas, olha aí, está vendo a unidade? Neemias o governador, Esdras o sacerdote, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouvia as palavras da Torá, a lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Lembra que no capítulo 1 esse povo estava tudo em pecado, pecou, repecou, sapecou no pecado? Agora Neemias o governador, Esdras o sacerdote e os levitas estão restaurando o culto desse povo que estava vivendo de qualquer forma e de qualquer maneira. Como diz lá em Juízes 21, 25: nos dias em que os juízes julgavam, cada um fazia aquilo que achava reto ao seu coração, e o coração do ser humano é enganoso. Então o povo no capítulo 1 que estava em pecado, agora aqui no capítulo 8, sabe o que Neemias está fazendo? Sabe o que Esdras está fazendo? Os levitas estão fazendo? Estão restaurando o culto, estão restaurando a comunhão dos irmãos, dos filhos e filhas. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Todo culto, toda reunião, todo lugar que nós nos reunimos, o propósito do Pai é relacionamento, é intimidade, é comunhão uns com os outros e na coletividade, entronizando o Pai. Já foi dito: onde há 2 ou 3, ali ele está. O Pai não consegue encontrar 2 ou 3 e não descer para estar ali com você. O prazer dele é relacionamento, é comunhão, é intimidade. Esse é o prazer e deleite do Senhor. E agora Neemias não reconstrói apenas os muros em 52 dias com seus irmãos judeus. Agora ele está reconstruindo o interior, a vida espiritual e devocional desses judeus que tinham se perdido, que estavam afastados por causa do cativeiro que eles passaram. Eu não sei qual cativeiro você passou, eu não sei o que você trouxe de novembro e dezembro, mas eu quero te dizer que o ano já virou e 2025 já chegou. Amanhã nós terminamos, amanhã é o último dia de janeiro. Eu não sei se janeiro para você está sendo difícil, mas eu quero te dizer: Deus ainda está no controle de todas as áreas da sua vida. Se Ele está permitindo uma prova, uma luta, uma adversidade, uma tribulação, ei, faça como Martinho Lutero: eu não sei por quais caminhos Ele me conduz, mas eu conheço o meu guia. Não importa que tudo está contrário à minha fé, desfavorável àquilo que eu acredito, eu vou continuar, nem que seja para andar sobre as águas, porque eu sei que se eu vier afundar, Ele estende a mão e Ele me levanta. Ele te levanta, Ele levanta. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. E eu finalizo em Neemias capítulo 9, versículos 1 ao 3. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de antecedência israelitas se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar. Isso é profético essa noite. Postaram-se de pé, colocaram-se de pé.
Quando você se levantar nessa noite, não é algo natural, não é algo físico, vai ser algo profético. Você vai se levantar no dia 30 de janeiro, talvez até aqui não aconteceu o que você esperava, mas você vai se levantar e vai fazer como Neemias e os irmãos judeus, dizendo: Senhor, não sei como vai ser os demais meses, não sei como vai iniciar fevereiro, mas eu sei que da tua presença eu não me aparto, e eu sei que o Senhor vai mudar essa situação. Postaram-se de pé, se colocaram de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei do seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor seu Deus. O que o Senhor tem para nós é isso. Deus não quer que eu e você fique apontando o pecado do outro. Você pode se arrepender pelo outro? Pode, mas não esqueça do seu. Senhor, eles pecaram, mas também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, Senhor, isso que estamos passando é justo, mas eu sei que o Senhor restaura, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor, Pai, transforma, eu sei que o Senhor escreve uma nova história, eu sei que o Senhor escreve um novo tempo, Deus. E quando a gente faz isso, se arrepende pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos irmãos, o Senhor desce e restaura todo mundo. Aqui no capítulo 9 agora, está tudo restaurado. O muro de Jerusalém em 52 dias foi restaurado. As portas que estavam queimadas e derribadas foram restauradas. Tudo foi restaurado, Deus fez. Eu quero pedir sua permissão para partilhar uma experiência muito pessoal nesse texto. No ano de 2010, eu tinha ido trabalhar lá em Goiânia, depois em Brasília. Está ali o pastor Diego Costa, meu amigo. Nessa época nós trabalhávamos juntos, e a gente viajava vários estados do Brasil, visitando empresas de cobrança. E no domingo, no dia 7 de março de 2010, eu tinha ido a uma clínica de recuperação da Igreja Batista, visitar um primo meu, que estava internado por causa de uso de droga e de álcool. E quando eu fui nessa clínica, a minha tia falou assim: Renatinho, você vai aqui no carro aqui com a minha sobrinha. Eu falei: tá bom, tia. E fui, e estou indo ali no carro, e Deus começou a ministrar ao meu coração alguns textos. E eu estava indo só para visitar meu primo, não conhecia ninguém lá, a não ser o meu primo. E quando eu cheguei lá, o pastor responsável pela clínica da Igreja Batista disse assim: eu conheço o pastor lá da sua igreja, lá dos Estados Unidos. Eu falei: o senhor conhece? Conheço. Eu falei: ele é benção, né, pastor? Ele falou: ele prega na nossa igreja. Ele falou: você que vai ministrar para esses jovens nessa clínica. E quando eu estava indo para o interior, Deus começou a me dar assistência. Eu comecei a colocar a marca-página. Se você pegar minha Bíblia, ela é cheia desses post-it, porque Deus fala comigo, eu coloco lá, falo: uma hora isso aqui vai servir. Aí eu coloco: uma hora isso aqui vai servir. E quando eu cheguei lá na clínica, ministrei uma palavra, e eu fiquei conversando com essa sobrinha da minha tia. Estou lá conversando. Falei: você precisa de um retiro comigo. Ela solteira, eu solteiro. E eu falei: mostrar a espiritualidade, né, para a sobrinha da minha tia. E aí estou indo lá. Na segunda-feira eu viajei, e toda vez que eu chego no hotel, até hoje, primeira coisa que eu faço quando eu entro no quarto, eu pego minha Bíblia lá, ponho ali fora, ali em cima lá, né, do criado mudo. Eu dobro o joelho ali e eu oro. Eu falo: Senhor, eu não sei quem passou por aqui, mas se isso aqui estava consagrado a qualquer outra coisa que não seja o Senhor, está repreendido, está quebrado, e eu consagro ao Senhor. Guarda a minha vida aqui, guarda a minha estadia aqui, e Senhor, cuida de mim. Só que quando eu dobrei o joelho e fui orar, eu comecei a lembrar da sobrinha da minha tia. Aí eu falei: Senhor, se isso é carne e carência, mata. Mas se for o Senhor, e eu orando em pensamento, irmãos, se for o Senhor, eu quero uma confirmação na palavra. E eu estava com a minha Bíblia fechada e orando em pensamento com Deus, principalmente a hora que ativou a vida sentimental, que estava já trancada, com as portas cerradas. Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, de uma forma assim, inconfundível. E ele falou assim: Renato, sou eu. Quando eu abri a Bíblia, ele me levou em Neemias capítulo 1 e capítulo 2. E o Espírito Santo falou assim: Renato, sou eu. Chegou o tempo de restaurar os muros que estavam derribados da vida sentimental e levantar as portas que estavam queimadas e destruídas pelo fogo. Pode dar sequência. Eu liguei para minha prima e falei: Karina, me dá aí o telefone, o número de telefone da sua prima. Aí ela me deu. Aí era Orkut. Aí adicionei ela lá no Orkut. Aí tô lá. Aí mandei uma mensagem para ela, todo espiritual, todo: a paz do Senhor, irmã Daiane.
eu sei que eu quero convidar você sexta-feira para ir jantar comigo no Tatuapé, que é meu aniversário, 12 de março. Aí ela pegou e falou assim: amém, eu vou, tal. Aí falei: opa, tá dando certo. Aí falei, mandei outra mensagem, falei: irmã Daiane, sábado eu vou pregar no culto de jovens de uma igreja na Hageb Shof, vamos comigo? Aí ela falou: vamos. Aí, irmãos, na sexta-feira, quando eu cheguei lá no Tatuapé, eu com essa Bíblia aí, ó, desse tamanho aí, cheguei lá no restaurante, comemos, falei assim: ó, eu quero falar um negócio para você. Eu chamei você aqui não é só para comemorar meu aniversário, não é só para a gente jantar. Eu chamei você aqui porque eu quero te pedir em namoro. Mas antes de você dar a sua resposta, eu quero mostrar 2 textos que Deus me deu. Aí peguei essa Bíblia de estudo lá no restaurante, essa Bíblia da CPAD, e abri. Aí ela já arregalou o olho. Aí eu falei: ó, Deus me deu esse texto aqui, ó, Neemias capítulo 1 e 2, e outro texto que Deus me deu foi 1 Coríntios 13, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se ressente do mal. Aí, enquanto eu estou lá falando com ela, hoje ela me conta, ela falou que estava orando e falando: Deus, se o Senhor falou com ele, fala comigo também, me dá uma confirmação. Aí ela pegou, o Espírito Santo falou assim para ela: o pastor Joe, o Espírito Santo falou: eu vou fazer 15 anos de casado esse ano, calma aí, segura. Você que está solteira aí na prova, segura. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou para ela: lembra o convite daquele seu amigo da sua igreja? Aquele convite que você guardou numa caixinha de madeira na sua casa? Lembra que está lá 1 Coríntios, você falou que quando você casar, você quer colocar isso no seu casamento? Ele acabou de ler. Aí na hora ela me falou, ô Espírito Santo, obrigado por andar comigo, ser meu parceiro. Aí ela falou assim: Renato, eu aceito namorar com você porque o Espírito Santo me acabou de me lembrar. E aí me contou isso. Já saí do restaurante de mão dada, fui lá para casa da minha tia. Sabe por quê? Aí vai falar: mas Renato, mas ela é sua prima? Não. A minha tia, irmã da minha mãe, casou com o tio dela, irmão da mãe dela. Aí nós temos esses primos em comum. Aí o que eu quero te dizer com isso? 2 pessoas que estavam frustradas na vida sentimental. Minha esposa não acreditava mais que ela poderia ser feliz, que ela poderia desfrutar, por ter sofrido lá no mundo. Eu não acreditava que eu poderia desfrutar de um casamento. O meu sonho era ter uma família, o meu sonho era ter um lar, o meu sonho era poder acordar e ver minha esposa ouvindo louvor, é passar pelo quarto e ver minha esposa orando igual eu vejo. Sabe onde minha esposa está agora? A minha esposa está desde segunda-feira, 4 horas da tarde, lá em Cesariolândia, com a pastora Tânia Tereza, uma senhora que é juíza, e ela está lá e vai voltar só amanhã à noite. Ela está lá num seminário intensível, de manhã, de tarde e à noite. E minha esposa falou: Renato, não é a mesma Daiane que vai voltar. Eu falei: glória a Deus, vai voltar melhor, todo esse tempo aí, na presença dele, vai voltar. E eu falei: glória a Deus. E aí sabe o que a gente vive hoje? Hoje eu posso te dizer, eu não tenho só uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma família. A minha filha, ela vai para o chuveiro, eu vejo ela cantando louvor. Não é eu, não é a Daiane que impõe nada para a Rebeca. Quem vê a Rebeca no Instagram, ela faz os vídeos dela sozinho, ela fecha a porta sozinha, melhor dizendo. E aí eu falo: meu Deus, olha o que essa menina fez, olha o que essa menina falou. A Rebeca, ela tem uma fome por Deus, um desejo por Deus, e Deus trouxe a Rebeca para selar o nosso casamento, o nosso amor e a nossa aliança. Então eu quero dizer algo para você: levante-se e reedifique. O Rei dos Reis é contigo, o Senhor é contigo. Não é Artaxerxes que vai mudar a sua história, a sua circunstância e a sua situação. Quem vai mudar a sua história é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o coração de Xerxes e qualquer autoridade dessa terra em suas onipotentes mãos. Quem restaurou minha vida sentimental não foi os homens, não foi pessoas, não foi um cupido, foi o próprio Deus. Então se você anulou sua vida sentimental, se você anulou alguma área da sua vida, por causa de prova, por causa de luta, por causa de sofrimento do passado, eu quero dizer algo para você: levante-se, reedifique essa área, porque o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é contigo. Coloque-se de pé. Eu ouvi uma frase que diz assim, ó: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se esvaziar e se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Deus cria a partir do nada. Então enquanto o ser humano não se reduzir ao nada, como Gideão que foi falando: eu não posso, minha casa é a menor, eu sou o menor. Conforme ele foi abaixando, conforme ele foi mais se rotulando, mais o Senhor disse: é você.
você não vai roubar a glória, você não vai roubar. Tanto é que o Senhor disse assim, quando o Senhor tirou lá 22 mil, aí Gideão falou, talvez ainda dá, né, 10 mil. Aí Deus falou assim, Gideão, ainda é muita gente, eles vão roubar a glória, Gideão. Eu conheço esse povo é rebelde, Gideão, eles vão roubar. E aí o Senhor leva eles lá, quando se abaixou, só 300 que abaixou e prestou atenção, ficou atento, ficou ali, em posição. E quando Gideão olha para 300, ele fala, meu Deus do céu, como vai acontecer isso? Às vezes você acha que a sua vitória está na maioria, às vezes você acha que a sua vitória está em você estar ali naquele complô no local de trabalho. Eu quero te dizer que é melhor você estar ali com humilde, com alguém que é humilhado, mas que é alguém de Deus, do que estar com uma multidão que não teme ao Senhor. É isso, é simples assim. Chegou a hora da gente viver um novo tempo, chegou a hora da gente viver essa nova história. Eu repito, eu não sei como você transicionou de 24 para 25, mas eu quero te dizer, Deus tem um novo tempo, Deus tem essa nova história, esse novo ciclo para nós. Então se levante, reedifique essas áreas da sua vida, e você vai ver, você vai se tornar um testemunho, uma referência do Senhor para aqueles que estão te assistindo. Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa hora, fale com o Senhor, Ele está aqui neste lugar.